Fala pro vereador, mais um podcast, boa noite a todos. Essa parceria com o SEAP Brasil, alô Paulinho, alô Cleiton, Cook aqui nos bastidores, mais um episódio imperdível. Eleições se aproximando e o tema não poderia ser outro. Eleições municipais, cuidados, estratégias e judicializações. O que é inevitável, um pleito eleitoral, por mais que você ande, digamos, em cima da linha, fazendo a coisa certa, sempre vão aparecer questionamentos. E nada melhor do que saber quais são as possibilidades, né, sem esgotar o que possa ocorrer. Nós estamos hoje aqui com ele, que foi juiz eleitoral, é um dos advogados de renome nacional na matéria, para nos ensinar um pouco e trocar essa ideia sobre esses assuntos que afligem a todo o nosso público. Vereadores em todo o Brasil, o município. Município, doutor Marcelo Peregrino, boa noite, já lhe cumprimento e dou as boas-vindas. Município onde as coisas acontecem. É lá que dá o problema de esgoto, é lá que o telhado da escola voou e é lá que esses problemas têm que ser solucionados. Eleições nos aguardam, não são eleições municipais, mas qual o tempero de que tudo isso, essa polarização, as eleições trazem para os municípios de todo o Brasil? Acho que hoje o mundo, e não apenas o Brasil, passa por um intenso momento de polarização política, não é? Como nós nunca vemos. E isso é, de certa forma, superdimensionado pela existência das redes sociais. Então, nós vemos que as campanhas vão se dar muito pelas redes sociais, não é? E sob o manto dessa polarização entre um lado mais à direita, outro lado mais à esquerda, mas o que nos falta realmente é vermos propostas para as pessoas. Parece que nós estamos com uma espécie de apagão das ideias no Brasil. Nós não vemos qualquer debate sobre um projeto para o país, sobre um projeto para a educação, sobre o que determinado candidato pensa disso ou daquilo. Hoje mesmo nós tivemos a desistência, não é? Ontem, aí, uma desistência de um candidato a presidente da República, sem que isso representasse, não é, a derrota, digamos assim, de uma determinada ideia. Então, acho que nós estamos passando por tempos muito estranhos e isso vai se refletir, não é, na eleição com muita força. Os grupos de WhatsApp vão ficar cada vez mais tumultuados, as famílias vão brigar nos sábados e domingos, não é? Mas nós precisamos levar isso com tranquilidade, com serenidade, não é? O TSE criou, que talvez seja o maior projeto que eu conheço, pelo menos no mundo, de combate à desinformação, não é? Estruturado com a participação da OAB, do Ministério Público, entidades associativas, enfim. É um projeto nacional que congrega diversos setores, inclusive as redes sociais, não é, para combater essa desinformação que cria aí um ambiente muito ruim para o funcionamento normal do regime democrático. Perfeito. Doutor Marcelo Peregrino, aliás, aproveito aqui para essa uma obra aqui que é interessante, não só pelo seu conteúdo acadêmico, mas principalmente pelas lições práticas que podem trazer aí para você. E fica aqui a dica: a democracia de partidos, a autocracia judicial, o caso brasileiro no divã, editora Hábitos, o nosso amigo Israel. E é isso aí, doutor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. E, aliás, Marcelo, aproveitando essa deixa aqui da tua obra, hoje se questiona muito, né, não só da judicialização, e vamos falar também da judicialização inevitável, e a gente tem que se preparar para isso e ver quais são as alternativas, mas principalmente pela politização do Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui generalizando no sentido das críticas generalizadas, não que a gente possa botar tudo no mesmo balaio, mas até que ponto, efetivamente, sem entrar nessas questões de polarização, que acabam também estando entoadas aí, né, nesse debate, mas até de que ponto realmente se pode dizer que o judiciário como todo está tocando em assuntos que não deveria tocar. Inclusive, aproveito, além da tua observação genérica, já queria saber a tua opinião sobre o induto que o presidente, induto individual, essa graça
ao deputado federal Daniel Silveira, até que ponto o Supremo poderia efetivamente questionar esse indulto e, logicamente, nesse tempero, sempre posicionamentos a favor de A, B ou C, mas que acaba contaminando toda a sociedade brasileira. Sem dúvida. Veja, nós precisamos trabalhar numa perspectiva que eu acho que as pessoas não fazem essa distinção. As cortes superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, ele se expõe demais. Não sei se foi o problema da TV Justiça, que expõe os julgamentos em público, ao contrário de outros países, não é? Mas o Supremo tem sido chamado e provocado, não é, para se manifestar sobre absolutamente tudo, não é? E de forma pública. Isso é muito ruim para a democracia. Não é? Nós não vemos isso, por exemplo, nas justiças estaduais. Você não vê o Poder Judiciário Estadual, o doutor desembargador João Henrique Blas se pronunciar no dia a dia contra o Poder Legislativo, contra os outros poderes, não é? Acho que esse é um fenômeno que deve ser relegado aos tribunais superiores, ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Quando nós temos esses grandes desacordos morais que devem ficar na Assembleia, não é, nos parlamentos, serem decididos por um juiz, o que ocorre de forma muito clara é que o juiz, no caso, o juiz da Suprema Corte, torna-se ele mesmo um ator da seara política. E como ele se torna um ator, ele passa a sofrer as mesmas consequências de quem está ali no jogo político, não é? Isso é muito ruim porque nós criamos aí uma politização do Poder Judiciário, não é? E nós já temos um grave problema, que é um problema da legislação, que é o problema da judicialização excessiva da política, não é? Então, acho que nós precisamos manter o Supremo Tribunal Federal respeitada aqui a institucionalidade, respeitado o Supremo como órgão, mas acho que há necessidade de haver uma maior contenção. Não é? No município, quem legisla é o vereador. O juiz da comarca não pode definir as políticas públicas, ele não pode decidir o destino dos recursos orçamentários. Não é? Isso parece-me que no Brasil, pelo menos no plano federal, refiro-me aqui ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, há um certo excesso. Não é? Então, nós vemos aí uma verdadeira batalha verbal entre integrantes do Supremo Tribunal Federal e o chefe do Executivo, o que é muito ruim para o regime democrático. No caso do indulto, da graça, eu firmei convicção, do ponto de vista jurídico, não é, que este é um instituto que cabe ali naquela esfera dos atos estritamente políticos do chefe do Executivo. Não é? Por mais que alguém possa achar condenável indultar alguém que foi condenado por um crime, me parece que essa é uma válvula institucional importante. Não é? Como a declaração de guerra, a declaração de paz, a celebração de tratados, o veto a um projeto de lei, o encaminhar de um projeto para votação, enfim, quer me parecer, nessa esteira da autocontenção, da separação dos poderes, que há ali um núcleo duro que o Poder Judiciário não deveria se imiscuir, porque o resultado não é bom. Não é? O governo Biden, nos Estados Unidos, por exemplo, indultou quase 80 pessoas nessa última leva como um instrumento de política criminal. Não é? Não me refiro aqui ao indulto geral, mas indulto individual mesmo, afastando as penas de pessoas condenadas por crimes não violentos, geralmente minorias, enfim. Ele é uma decisão que deve caber ao Poder Executivo, na minha opinião, como uma forma de respeito ao funcionamento dos poderes. E vou dar um exemplo muito claro. Veja, a própria condenação, não é? Por mais temerário, por mais terrível que possa parecer, não é? O uso das palavras violentas, não é? Incitando aí o ódio contra o Supremo Tribunal Federal, por esse deputado Daniel Silveira, se o Supremo Tribunal Federal tivesse mantido a ideia de imunidade material desse deputado, não é? Talvez nós não tivéssemos essa crise. Eu prefiro ter um deputado malcriado, falando bobagem no parlamento, a trazer a crise
para o Poder Judiciário, para as outras instituições. Então, essa é uma lição que merece a nossa reflexão como juristas, como advogados e promotores, juízes, enfim. Me parece ali que já há um primeiro momento, não é? E há quem diga, inclusive, veja como esse fenômeno da judicialização da política e da politização do Poder Judiciário acaba se misturando aos fatos mais contemporâneos. Dizem, eu já ouvi essa alegação, não é? Que é uma hipótese, que o Supremo Tribunal Federal teria antecipado o julgamento de Daniel Silveira para que ele ficasse inelegível. Veja que a lei da ficha limpa permite esse tipo de abordagem e talvez até uma crítica injusta, não é? Acho que a política deve se manter um pouco mais afastada e as decisões, os desacordos morais devem permanecer no parlamento, o judiciário deve permanecer o mais longe da política possível e não cabe a ele decidir, não é, o universo daqueles que serão eleitos. Vejam que nós passamos ali de uma interpretação sobre o conceito da imunidade até a grave crise da graça individual concedida por talvez um excesso, não é, no exercício das funções pelo Supremo Tribunal Federal. É um tema bastante polêmico, doutor Marcelo, mas eu também, assim, meu posicionamento vai no mesmo sentido. Entendo que você pode discordar da ideia do presidente da República. Isso não caberia, acho que é injusto, mas é efetivamente uma discricionalidade dele e você resolve isso na sua insatisfação, seja anunciando ela para o seu representante político, seja através do voto ou através da manifestação, repudiando numa próxima eleição. Agora, a partir do momento que ele tem esse poder discricionário, ele pode efetivamente conceder a, B ou C, e efetivamente também acho que o Supremo Tribunal Federal não devia, digamos, interferir, se é que vai fazê-lo, diretamente no que tange a questionar o mérito da concessão desse benefício. Nessa mesma linha, Marcelo, e a gente está falando para os municípios, muitos municípios do interior pequeno, a turma está, mas será que as eleições são críveis? E a gente entra num outro debate, e logicamente eu não quero aqui levar a situação para o lado do fake news, muito pelo contrário, combater esse tipo de informação, e fui funcionário do Tribunal Regional Eleitoral por quase 3 anos, fiz a primeira eleição de urna eletrônica do Brasil, experimental em Brusque, era funcionário do TRE, e Santa Catarina teve essa felicidade, né, de fazer a primeira eleição em Brusque, Santa Catarina, com a chamada urna eletrônica, e hoje a gente tem esse debate, né? Passa anos, a justiça foi evoluindo, o sistema eleitoral foi evoluindo, basta lembrar aqui o voto formiguinha, o voto cabornado e tantos outros vícios que eram usuais na antiga cédula de papel, né? Mas eu lhe pergunto, qual, né, atua na área, né, foi juiz eleitoral, participou de processo eleitoral também. Qual é a sua visão sobre a confiabilidade da urna eletrônica? Primeira questão. E segundo, qual a sua opinião sobre esse debate? É um debate cabível? Acho que sim, acho que a população brasileira tem o dever de questionar as instituições, não é? Mas nós vamos ver isso em perspectiva. A história do voto impresso, não é, como tu bem colocaste, é a história da fraude do processo eleitoral. A ideia, isso nós tínhamos problema no Império, durante toda a República, na composição das mesas, no sujeito que votava 2 vezes, no morto que votava, na composição das listas, nos inelegíveis e também na contagem dos votos. Não é? O Código de 32 já previa uma máquina, não é, de 1932, não é, para a contagem de votos. E isso foi feito na Justiça Eleitoral de uma forma muito cautelosa. Então, essa é a primeira questão. A informatização no país, no Brasil, ela decorre de uma necessidade muito específica, a necessidade de afastar a interferência humana na contagem do voto. Isso é muito peculiar ao Brasil, não é? Outros países não têm essa experiência. E a partir de 1996, em Brusque, enfim, foram feitas experiências paulatinas, devagar, aprimorando os sistemas, com auditorias, não é? Cada vez mais auditorias
testes públicos da urna, a zerésima, a votação paralela, enfim, nós não podemos falar em urna eletrônica, nós devemos falar sempre em processo eleitoral, porque isso envolve processo de auditagem físicos, envolve a tecnologia da urna, envolve, enfim, uma série de fatores. Eu estou convencido que nós temos o mais eficiente, o mais autêntico, o mais verdadeiro dos sistemas eleitorais da América Latina. Eu tenho viajado a América Latina inteira como observador internacional da transparência, vou agora ao México, fui ao Peru, Equador, El Salvador, fiz a eleição da Colômbia, enfim. E o que nós vemos aos olhos, fui ao Chile também, não é? Um brasileiro que conhece direito eleitoral vendo o processo eleitoral em outros países, nós olhamos assim estupefatos com o caráter rudimentar do processo eleitoral nesse país. Não é? No Chile, por exemplo, as urnas são, as cédulas são 60 por 40, você tem que fazer 40 dobraduras, não é? Cada cargo que se escolhe tem uma urna própria, não é? Eles fazem a verificação de votos na mesa, faz uma contagem manual na mesa, com todos os presentes, ginásios cheios, escolas cheias, não é? E lá não tem esse problema de corrupção como nós temos aqui. Então, cada país vai ter a sua forma de tecnologia, as suas deficiências, não é? E o que eu quero dizer, Afonso, é que o nosso modelo serve aos nossos interesses. Desde 1996, nós não temos um único caso de fraude comprovada. Nós tivemos sucessão de pessoas antagônicas. Né? Veja agora, o atual presidente eleito veio sucedendo um governo do PMDB, que era um governo Lula também, antes disso. Fernando Henrique perdeu a eleição para Lula. Enfim, nós temos sucessões, não apenas no âmbito nacional, mas nos estados, de forças antagônicas, não é? Forças que estavam no poder e que perderam o poder. Isso é um demonstrativo muito claro da idoneidade da eleição brasileira. E eu vejo esse debate com uma certa tristeza, porque onde quer que eu participe das eleições, há uma curiosidade, uma admiração muito grande pelo sistema eleitoral brasileiro. Porque nós temos aqui uma pequena maquininha e um processo, não é, que tem inúmeras auditorias, chaves criptografadas, enfim, não é conectado à internet. Enfim, tem todo um sistema, não é, que foi aprimorado ao longo do tempo e que, infelizmente, está hoje sob ataque. Não é? Eu quero crer que esse ataque à institucionalidade eleitoral, esse ataque ao Poder Judiciário, também vem de uma necessidade partidária, não é? Uma necessidade de unir aí os seus correligionários em determinado entorno, não é? De uma certa unidade. Eu vi isso em El Salvador, o presidente Bukele afirmando que havia fraude, eu vi isso no Equador, vi também na Colômbia, enfim, no Chile houve uma discussão na Registradoria Nacional acerca da possibilidade de recontagem, enfim, isso faz parte do problema do cenário atual que nós estamos vivendo, em que o Poder Judiciário ele é visto, de certa forma, como um elemento que impede que, de certa forma, a democracia, a autocracia, digamos assim, do Executivo se expanda, não é? Então, o Poder Judiciário tem sido, com todos os seus problemas, eu sou um crítico, a minha tese doutoral é sobre esse tema, o Poder Judiciário, como última barreira ao poder, não é, do Executivo, tem sido vítima, sim, e hoje nós vivemos um quadro no mundo, não é, de autocracias eleitorais, em que você tem apenas eleição, mas não tem mais democracia no seu sentido material. Temos Índia, um dos maiores países do mundo, uma das maiores democracias do mundo, sendo considerado uma autocracia, El Salvador, Nicarágua, enfim, países que tinham aí uma tradição democrática estão
rumando, se distanciando das democracias liberais, né? Então, o VIDEM, que é um estudo que é feito pela Universidade de Gotemburgo, eu sou um dos especialistas no Brasil, tenho a alegria de compor esse rol de especialistas, identificou um processo de autocratização do poder democrático. Esse é o nome do relatório, Autocratização Viraliza. Né? Então, nós temos visto isso também num outro cenário, que é um cenário internacional. Vemos a Rússia, por exemplo, não é? Lá não se pode falar numa democracia, não é? Tem-se uma eleição, mas uma eleição sem... Na Nicarágua, 7 candidatos a presidente da República. Ortega vai para quinto mandato. Foram presos no processo eleitoral. Então, esse é um processo que não ocorre só no Brasil. E o Supremo tem esse papel de frear o Executivo, de impedir que o Executivo vá além do quadro normativo que a Constituição de determinado país determina. E é interessante que a capa do meu livro, vou mostrar aqui para vocês, acho que eu nunca falei isso ao vivo. Assim. Essa é uma capa, George Washington chega como comandante general triunfante da Guerra Civil nos Estados Unidos, chega perante a Assembleia, a Câmara dos Deputados, que não eram ainda todas as colônias, eram 14 ou 17, e entrega o poder civil para o poder legislativo. Então, esse é um símbolo nos Estados Unidos da separação de poderes. Não é? Então, acho que nós precisamos repensar um pouco, não é? Mas imaginar que, ao fim e ao cabo, é a democracia que nós precisamos cuidar e o momento paradoxalmente, de defesa da institucionalidade democrática, de defesa da justiça eleitoral, de defesa contra a desinformação, porque a desinformação ela vai para todos os lados, não é? Tem a desinformação da esquerda, tem a desinformação da direita, e hoje no Brasil nós temos mecanismos, não é? A OAB está integrada nisso, o Ministério Público, várias associações, nesse grande projeto nacional. Eu sou muito otimista, acho que apesar da polarização nós vamos ter aí eleições democráticas e vivas no Brasil. Assim seja, né? Que cada um possa nos escutar agora e fazer a sua análise, né? O seu filtro. O doutor Marcelo tocou num assunto muito importante, né? Analise o seu candidato e não compre uma fórmula pronta. Ninguém está totalmente errado, ninguém está totalmente certo, e essas meias-verdades ou essas distorções, elas devem ser analisadas por você. Né? Não seja um torcedor de futebol, seja um eleitor crítico, ciente do seu voto e da proposta que você procura. Doutor Marcelo, aliás, quando o senhor falava em autocracia, nesse fenômeno, me recordava um autor espanhol, Nieto, que falava dos governos neo-autoritaristas, até num conceito bastante similar, em governos mapeados por eleições regulares, formais, por certa liberdade de imprensa, com certos limites, enfim, com eleições periódicas. Eu pergunto, no Brasil, a partir desse fenômeno que o senhor, como especialista e fiscal, digamos assim, das eleições no mundo inteiro, pelas essas experiências, o senhor acha que no Brasil, efetivamente, as nossas eleições correm os riscos de serem eleições meramente formais? Ou seja, se troca 6 por meia dúzia, mas o sistema se mantém com os mesmos proprietários da coisa pública? Essa é uma tese interessante. Assim. Qual é o problema no país que eu vejo, que identifico como Marcelo, qual é o maior problema no Brasil hoje? Eu vejo com muita preocupação, doutor Afonso, o esfacelamento dos partidos políticos. Não é? Nós tivemos, na história brasileira, 5 interrupções e proibições de partidos. Não é? Tivemos ali uma vida partidária mais premente de 46 a 64 e de 88 para cá. Mas veja, o presidente da República ficou meses sem um partido. O governador do estado também. Ou seja, nós não sabemos o que essas pessoas professam, quais são as suas ideias. Isso é muito grave. Isso desestrutura a democracia. Não é? O partido político
com todos os seus problemas, não é? Ele vai permitir que a vontade popular seja constituída por esse debate que existe nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Então, onde nós temos poucos partidos, o partido é pouco institucionalizado, nós temos maior risco de ruptura. Não é? Eu não acredito que nós vamos ter isso, não é? No Brasil nós temos entidades associativas que são muito representativas, temos o OAB, temos o Ministério Público, temos a imprensa, temos uma liberdade muito amadurecida, mas o ovo de serpente está sempre ali vivo. Essa também é uma constatação histórica, não é? A democracia precisa ser vivificada, ela precisa ser vivida. E essa é uma das razões, por exemplo, que nós temos eleições de 2 em 2 anos, não de 4 em 4 anos. São todas fórmulas institucionais, engrenagens que permitem, assim, se afastar da ideia da tirania. Por que eu tenho eleições de 2 anos intercaladas? Uma das razões é porque as eleições fiquem na memória do povo, não é? Não sejam assim de, claro, o gasto é maior? Mas a democracia custa dinheiro, não é? E também pelo fato, para não permitir que o poder se concentre, uma determinada onda, digamos assim, não é uma onda Bolsonaro, uma onda Lula, preencha todos os espaços de poder. De uma vez só. Então, veja que o sistema ele é muito inteligente, não é? Há engrenagens interessantes. Agora, onde você não tem partidos, aí você tem os estamentos burocráticos estatais, né, empresariais, que, de certa forma, contaminam a seara do poder, sem sombra de dúvidas. Não é? Isso é muito claro. Ou seja, eu vou ter eleições, mas eu vou continuar com os mesmos. O Dr. Zigueli, um grande amigo, usava a expressão, os eternos intermediários dos negócios escuros da República estão aí. E eles ficam independentes dos partidos. Não é? Porque esse é um fenômeno da corrupção, aí o doutor Afonso é o especialista, né? Não sou eu. Mas o que nós vemos é que são basicamente os mesmos que atuam no que diz respeito ao uso das verbas públicas, à distribuição de benesses. Nós vivemos ainda sob a égide de um Estado cartorial, o grande Estado português. O Estado é o grande provedor, não é? Com suas verbas, com suas prebendas, com seus cargos honoríficos. E isso realmente é um traço que também... E aí nós vamos fazer uma ressalva que poucos fazem, que diz respeito também à qualidade de quem escolhe. E por isso que eu acho que a campanha, o que você tem a ver com a corrupção, o belo trabalho que o doutor Afonso faz no sentido de trazer educação, de aprimorar, levar ao conhecimento, é a única forma que nós temos de vencer essas batalhas. Porque o parlamento vai ser um reflexo de quem escolhe. Não há, infelizmente não há, mas há uma certa percepção de que a classe política é suja, é corrupta e o povo é virtuoso, o povo é imaculado, angelical, não é? E não é bem assim, né? Um vereador sabe que se ele, em determinada comunidade, não entregar cesta básica, se ele não entregar carrada de areia, se ele não entregar algum benefício para aquela comunidade, clientelista, digamos assim, com essa natureza, ele não será eleito. Então, a qualidade da população também vai ter uma influência direta na qualidade da política e na qualidade dos índices de corrupção. Se eu tenho pessoas que se corrompem, eu vou ter políticos corruptos. Se eu tenho pessoas que só querem acreditar em demagogos, eu vou ter demagogos na política. Então, claro que há experiências muito interessantes, muito novas, né? Vou citar aqui, não sei se posso, mas o Partido Novo é um partido muito interessante. Não é? Eu não concordo com o não uso de dinheiro público na campanha, né? Mas eles têm uma pauta, eles têm um programa, eles têm uma ideia, concorde ou não. E tem
a disciplina partidária, que isso é uma coisa extremamente importante, a fidelidade partidária, porque digamos que eu e o doutor Afonso quiséssemos levar a fundo um projeto de poder. Olha, nós queremos, vamos tentar algo assim, não, nós queremos dar educação para todos. Então eu preciso que todos aqueles que estejam no meu partido votem em favor da educação, conforme a diretriz partidária, em todas as causas. Se eu puder admitir, como o Supremo Tribunal Federal fez, o TSE, aliás, em relação à Tabata, e aqui o discurso é inverso, ela tentou se afastar do PDT, e de fato conseguiu, porque ela disse que ela tem que ser fiel a um movimento que foi criado, que é em favor da educação, e que o PDT não a expulsou e que ela não poderia, ela deveria ser fiel ao movimento e não ao partido. Como que eu vou ter um partido que defenda uma bandeira se eu não tenho fidelidade, se eu não tenho disciplina partidária? Né? Então, há algumas questões dos partidos que são muito preocupantes. Essa é uma delas. Né? A outra questão é a falta de democracia interna nos partidos. Né? Os partidos não têm democracia interna. Há partidos que têm donos e são verdadeiros feudos hereditários que o pai passa para a filha, não quero citar aqui o exemplo, e isso é muito ruim para a democracia. Mas veja que como a mão da autocracia judicial criou um problema seríssimo, na minha opinião. Dizia-se que a grande corrupção no país era, e eu acreditei nisso, participei da campanha e vi que eu estava errado, era o financiamento por pessoa jurídica. Não é? E o que o Supremo fez? Disse que o financiamento por pessoa jurídica era inconstitucional. E criou, o que já era tradição no país, o financiamento exclusivamente privado, a não ser aquelas doações lá de 10%, não é? Que a gente não doa nem para caridade, vamos doar para político, enfim. Hoje o financiamento é exclusivamente público. Não é? E você jogou esses bilhões numa estrutura partidária arcaica, sem compliance, sem muito controle, sem democracia interna. E aí o que você teve na prática? Você teve candidatos sem dinheiro e com voto, e líderes partidários com dinheiro e sem voto. Veja como essa decisão judicial aumentou a deslegitimação do processo eleitoral, porque financiou o que não deveria. Não é? Uma estrutura que não estava preparada para receber tanto dinheiro. E eu cito um caso aqui de Santa Catarina, sem fulanizar, um candidato ao governo do estado tinha mais de 20% e desistiu da eleição em razão de um debate ali partidário. Ou seja, em qualquer outro momento não se poderia admitir que o dirigente partidário mandasse tanto em quem tem tanto voto. Não é? Veja que anomalia que se criou com essa situação. Eu acredito piamente que o fortalecimento dos partidos políticos é o único meio para que nós saiamos de uma crise no Brasil. Perfeito, doutor Marcelo. Tinha vários questionamentos, mas você já fosse respondendo aí, dada esse surf aí na questão partidária eleitoral. Mas só para tentar levar de forma mais objetiva para o nosso ouvinte lá no município. Certo, temos todos esses, e quando tu falavas, eu já estava pensando, mas tem determinados partidos políticos no Brasil que têm donos, e tu antecipasse isso. E pior, isso é constatado, né, objetivamente, temos partidos do Nordeste que têm donos, o mesmo dono, um partido de direita e de esquerda. Então, veja a fragilidade do sistema partidário. Então, a ideologia ela acaba sendo só um rótulo e não efetivamente uma bandeira efetiva, né, que vai fazer esse compromisso com seus membros e com aqueles que se rodeiam ou se aglutinam através de uma mesma ideia ou de alguns ideais específicos. Objetivamente, como a gente pode romper, né, esses donos de partidos? Como a gente pode efetivamente, claro, além da alteração legislativa, mas eu digo fazer um movimento concreto para fortalecer os partidos nessa perspectiva de democratização, efetivamente, e que as pessoas realmente se sintam parte de uma unidade, né, efetiva, que aquilo ali não seja só uma ficção,
que na prática aquela ideologia, aquelas ideias sejam respeitadas por aqueles membros que decidiram se unir em torno daquelas ideias, como fortalecer os partidos políticos, como, e a gente, vou abrir um parênteses, hoje uma campanha para deputado federal, ela virou, na verdade, a menina dos olhos de todos os partidos políticos em virtude do critério de concessão dos benefícios futuros, em virtude da representação na Câmara Federal. Isso. Então, o fundo partidário, o fundo eleitoral, tempo de televisão e assim por diante. Então, como, na prática, a gente pode tocar o dedo na ferida e romper isso? O trabalho é imenso, porque parte do legislador se elegeu com essas regras e tem interesse em permanecer. Os donos de partido não têm interesse em abrir mão do seu poder, como qualquer área de poder. Como, efetivamente, na prática, a gente democratizar os partidos políticos no Brasil? Eu acho que há várias formas, né? Primeiro, a mais importante delas, algo que nós nunca tentamos no Brasil em relação aos partidos, é a liberdade. Eu defendo a liberdade, defendo a elegibilidade de promotores, de magistrados, de pessoas que possam se filiar e fazer alguma diferença. Não é? Estou dando aqui um exemplo muito claro. Se as pessoas não participam da política, se elas não têm um partido político, os partidos ficarão com as pessoas que não gostam da política, que estão lá por outras razões. Então, essa é uma primeira questão. As pessoas têm que se filiar. Nós estamos vendo cada vez um índice menor de filiações partidárias. Não é? A ideia da representação tem caído, não só no Brasil, no mundo. Não é? Há outras formas de representação. Mas o que eu poderia falar do nosso... isso é mais ou menos como uma seleção de futebol. Não é? Quem é que você escolheria para a seleção brasileira? Não é? Todo mundo tem uma reforma política pronta. Mas o que eu imagino? Lista fechada. Não é? Porque o que acontece hoje? O vereador, lá na sua cidade, ele concorre com os colegas do próprio partido. É uma coisa absurda. E os deputados também. Às vezes por regiões e tal, mas de forma geral, ou seja, é uma traição à própria ideia da democracia de partido. Então eu sou favorável à lista fechada, a convenção se reúne, decide a lista, e aí eu posso fazer o voto, posso, por exemplo, fazer um voto na lista toda, que é o voto no partido, eu posso escolher alguém da lista, posso mudar alguma coisa, dando oportunidade ao eleitor para fazer essa escolha, mas eu acho que a lista tem que ser fechada, não é? Para evitar esse tipo de disputa interna. Nós vamos ter disciplina partidária e fidelidade. O Supremo Tribunal Federal tem cada vez mais dificultado a ideia da fidelidade partidária. Não é? O caso Tabata é um exemplo muito claro, o do Roncone também, enfim. Cláusula de desempenho. Acho que nós vamos ter cláusulas de desempenho mais eficazes, até em respeito ao dinheiro público que é utilizado. Eu só posso ter direito ao recurso partidário se eu tenho um determinado patamar de devotos. Não é? Acho que isso seria muito importante. Agora, nenhuma fórmula mágica, nenhuma lei especial, nenhuma reforma eleitoral vai fugir do fato da qualidade da classe política. Então, nós vamos abrir a possibilidade que o maior número de pessoas participe ativamente da política. E hoje, por exemplo, quais são as novidades? Não é? Vamos falar aqui em novidades das eleições. Eu acho que os vereadores também estão um pouco ansiosos. Não há muito, não é? O que é bom, porque essas reformas que se dão a todas as eleições enfraquecem, alteram a jurisprudência, criam insegurança. Nós temos as federações partidárias, né, que eu acho que não vai funcionar, que é a ideia de reunião de partidos, tanto que nós temos poucos, né? O PSOL e Rede, enfim, não teve o efeito esperado. Nós temos também a emenda 111, que permitiu que aqueles votos dados a negros e a mulheres contem em dobro para os fins da distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, do FEC. Não é? Em relação à fidelidade, veja, a emenda constitucional relativizou a fidelidade, não é? Que é um problema terrível. Ela agora permite que com uma
carta de anuência, aquele que se elegeu de acordo com uma determinada proposta, de acordo com possa sair do partido e ir para um partido de outro viés ideológico sem a perda do seu mandato. Então, acho que isso enfraquece também o sistema partidário. E, finalmente, uma coisa bastante interessante, que isso o vereador pode usar, é uma forma de democracia direta. A emenda constitucional permitiu as consultas populares a ocorrerem junto com as eleições municipais. Então, eu quero, por exemplo, admitir pedágio na minha cidade e o vereador quer descobrir, quer debater isso com a cidade. Então, ele propõe uma consulta popular dizendo sim ou não ao pedágio. Ou o índice, o gabarito, olha, eu só posso construir prédios de tantos andares em determinada cidade. Ou uma determinada área municipal deve permanecer como parque. Não é? Essa é uma forma muito interessante que a emenda constitucional 111 trouxe e pode ser utilizada pelos vereadores, e essas consultas vão ser feitas pela Justiça Eleitoral junto com as eleições municipais de 2022. Então essa é uma grande novidade que pode ser aí utilizada pelos vereadores, pelos prefeitos, que também é uma forma de democracia direta. E é só para o nosso vereador entender, esse tipo de consulta, ele para chegar efetivamente à Justiça Eleitoral, teria que ser aprovado da Câmara de Vereadores? Como é que funciona a questão? Não há uma regulamentação ainda do TSE sobre isso. A emenda constitucional saiu agora, ou pelo menos eu desconheço, né? Porque é a emenda de 2021, né? Mas as próprias leis orgânicas têm previsão de consultas nos seus regimentos, enfim, na sua legislação municipal. O que é interessante é que há a previsão agora delas serem concomitantes com as eleições municipais. Sim, perfeito. Realmente uma forma de democratizar e saber a opinião do município, do cidadão do município em relação a temas locais. Locais, né? exatamente. É um fortalecimento democrático bem interessante. Doutor Marcelo, vamos aqui, chegando no final do nosso programa, mais uma vez essa obra aqui, A Democracia de Partidos, a Autocracia Judicial. Uma certa crítica ao Poder Judiciário, não ao Poder Judiciário, mas ao excesso do Poder Judiciário quando interfere indevidamente onde não devia participar. Né? E tentando resumir aqui de forma leiga, uma obra que vale a pena a leitura não só dos estudiosos acadêmicos, mas a você, assessor jurídico, para compreender até que ponto os limites da atuação de cada poder, de cada órgão, são fundamentais justamente para fortalecer a democracia. Acho que essa é a grande lição final do Dr. Marcelo. Ele quer um judiciário forte e não fraco, e quando o judiciário sai da sua função primordial, ele acaba enfraquecendo a si próprio e a todos os outros poderes e instituições. Dr. Marcelo, não sem antes, ele fica aqui no meu ouvido, né, Coque? O Zé Borboleta aqui está me questionando, até de forma indelicada, mas eu vou tentar aqui traduzir de forma mais urbana possível, o questionamento dele quando ele diz que, efetivamente, essas questões de judicialização, de misturar política com a interferência de outros órgãos, ele está perguntando aqui, acho que está fazendo referência a administrações anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil, ele está perguntando se a OAB Nacional também não polarizou o debate político ao invés de se manter afastada numa posição histórica da OAB na defesa de direitos fundamentais da cidadania, ao invés de se, digamos, tomar um lado político, digamos assim, político partidário ou ideológico, para ser mais preciso. Penso que faz referência às gestões anteriores da OAB, sem generalizar, mas onde efetivamente, pelo menos o dirigente maior se posicionou ideologicamente a favor de um candidato e contra outro. Essa é a posição que se espera da OAB?
Sem dúvida, eu acho que a OAB ela vai estar sempre andando ali no fio da navalha, não é? Qualquer manifestação sua vai ser sempre vista como ou partidária de mais ou partidária de menos. Eu concordo com a crítica, eu acho que a gestão do Felipe Santa Cruz, de certa forma, não foi tão equilibrada quanto deveria, não é? E eu acho que essa posição da OAB, às vezes muito francamente contra o governo federal, não representou a grande maioria dos advogados brasileiros. Mas eu acho que, para nossa alegria, hoje nós temos um catarinense, Dr. Rafael Horn, como vice-presidente nacional da OAB. Eu acho que esse rumo da OAB ao equilíbrio está a caminho, está em boas mãos. Não tenho dúvida que o Dr. Rafael vai dar um equilíbrio, dar uma proteção maior aos advogados e ouvi-los com mais frequência. O problema, doutor Afonso, é que a estrutura da OAB não é democrática. Não é? Nós não temos eleições diretas, nós temos o chapão, não é? E isso, evidentemente, enfraquece o debate interno, porque o conselho, quando ele é escolhido nos estados, os conselhos são todos do mesmo partido, digamos assim. Não é? E o Conselho Federal, ele também não é eleito de forma direta. Não é? Então, acho que isso é muito ruim e enfraquece a instituição, porque ela não ouve a oposição, ela não ouve a minoria, ela não ouve aqueles... na realidade, ela não ouve nem a maioria, porque se você tem 4 chapas, não é? A diferença e uma vencedora, muitas vezes você tem ali uma diferença de... Essas 3 chapas juntas representam o maior número de advogados do que a que efetivamente ganhou, não é? Porque a regra é a maioria. Então, nós temos esse problema muito sério, não é? Não temos uma composição proporcional do Conselho da OAB com a oposição, o que eu acho que ajudaria muito a revitalizar e a vivificar a democracia interna na OAB, que nós não temos. É uma crítica importante. E, aliás, todas as instituições, né, o doutor Marcelo estava falando, estava lembrando aqui do nosso órgão de classe, a CONAMP, por exemplo, também sua diretoria é eleita indiretamente pelos presidentes de associações, enquanto a Associação da Magistratura, a MB, ela tem a sua eleição direta dos integrantes, né, muito mais democrática, e inclusive por vários ramos da magistratura. Então, efetivamente, acho que a lição começa em casa, a democracia não é só da porta para fora. Para finalizar, doutor Marcelo, eu agradeço mais uma vez. Queria um recado, né? Para finalizar o programa, nós estamos falando para vários municípios. A gente vê uma perspectiva de polarização, de eleições, de discussões, né? Que não é um fenômeno brasileiro, já deixasse bem claro. Mas existe esperança, uma luz no final do túnel? Qual é o recado de esperança, aonde a gente pode chegar? Dias melhores virão, doutor Marcelo? Eu não tenho dúvida, eu tenho muita esperança e crença na democracia. Eu acho que não há espaço para retrocesso, não é? E nós precisamos sempre manter uma visão crítica, não é? Não dogmática, não radical das coisas. Se há uma verdade na democracia, é que a democracia não tem uma verdade peremptória, não existe uma verdade suprema. Por isso que nós vamos compor, ceder, dialogar, ouvir o outro com respeito, e especialmente ouvir. Não é? Acho que se nós não temos interesse no que o outro tem a dizer, se eu não parto do pressuposto que ele pode me convencer, não há diálogo possível. Então, nós vamos nos encontrar mais, conversar mais, especialmente com as pessoas com quem não concordamos. Perfeito, fica o recado. É isso aí, em tempo de polarização, a solução é o diálogo, é a conversa, e não a fórmula pronta. Eu não vou ler só o que eu quero, eu não vou procurar informação só que eu simpatizo. No diverso está o crescimento, e é disso que a gente pode realmente fazer uma grande democracia. Agradeço ao nosso convidado de mais um Fala para o Vereador, Dr. Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, e a sua obra da democracia de partidos, a autocracia judicial, o caso brasileiro no divã. Aliás, todos nós temos que fazer o nosso divã. É hora de refletir, de pensar e que país nós queremos. Um abraço e até o próximo Fala para o Vereador.